Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, nós estamos acabando esse longo parênteses. Ele está sendo claro? Claro, conciso e eu acho que bem entendível também para os nossos telespectadores. É um estudo muito profundo sobre a realidade histórica, circunstancial e também até teologal da paixão de Jesus, né? E no último programa, padre, lembro-me que o senhor falou, já no final, sobre o processo de tonificação de um possível antissemitismo, a começar do Evangelho de Marcos, depois nos outros evangelhos, também nos escritos de São Paulo, sobretudo os Tessalonicenses, e depois até nos padres da igreja, né? É isso que vimos no programa passado, de modo resumido. E eu acho que eu terminei em João. Exatamente. O senhor foi pegando sobretudo a figura de Pilatos nos evangelhos. Pilatos, em João, que tem uma cena central, é a cena do pretório, é central na paixão de João, sai e entra 7 vezes, do interior para o exterior e do exterior para o interior. No exterior está o povo com os sumos sacerdotes e no interior Jesus. Lá fora, uma gritaria. Crucifica-o, crucifica-o. Aqui dentro, calma e tranquilidade. E Pilatos entabula com Jesus um diálogo que mais adiante, no tempo devido, nós podemos investigar e averiguar. Como Pilatos falava com Jesus, se as duas línguas eram diferentes. Havia intérprete que... Vamos deixar isso para a hora oportuna, quando virmos este texto em João. De qualquer maneira, Pilatos, como eu disse, repito, sai e entra 7 vezes. Para João, isto aqui representa uma luta interna. Pilatos está sendo chamado naquele momento como representante de Roma a escolher entre as trevas lá fora e a luz aqui dentro. Lá fora, gritarias, para o quarto evangelho, gritarias, urlos e trevas. Dentro, tranquilidade, paz, calma, senhorio de si por parte de Jesus, a ponto de o evangelista retratar um Pilatos medroso. Um Pilatos medroso diante de Jesus. E não é difícil intuir, né, através das atitudes de Pilatos, este quadro, né? Quer dizer, um homem que foi jogado na cena para ser uma espécie de juiz, torna-se ele mesmo um miserável representante da justiça romana. Exatamente. Essa cena é muito forte no Evangelho de João, né? Pois é. Mas Pilatos o que escolhe? As trevas ou a luz? As trevas. Pilatos se vê contra a parede e escolhe as trevas. É escolha sua para o evangelista. Ele podia exercer o direito, o ius gladii, de outra maneira. Mas, se o soltas, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei contradiz César. Isso lhe grita o povo lá de fora. E Pilatos, que responde: hei de crucificar o vosso rei? Uma ironia mortal, né? Em que sentido uma ironia mortal? Pilatos sabia que não existia outro rei ali. Não. O Pilatos Joanita é um teólogo, a modo dele, mas é um teólogo. Durante muitos séculos, aquele povo foi preparado por Deus a receber outro rei. Aí evoca-se a figura do Messias, né?
não temos outro rei a não ser César. O velho Tibério que apodrecia na ilha de Capri, ao sul de Nápoles. Não temos outro rei senão César. E foi só quando Pilatos levou o povo inteiro a uma apostasia geral, não temos outro rei a não ser César, foi que fez a vontade deles. Mandou que Jesus fosse à cruz. É uma cena, padre, muito profunda, porque como ver a figura de Pilatos aqui, nessa linha tênue, onde se joga contra ele mesmo, contra Pilatos, todos os interesses da sua vida pública e, ao mesmo tempo, ele tem nas mãos os interesses da vida de um povo, naturalmente religioso, o povo judeu. Né? Pilatos não foi nem pior e nem melhor que os outros prefeitos romanos da província imperial da Judéia. Nem pior e nem melhor, mas ele não tinha tato. E ele caiu em 36 juntamente com Caifás, os dois caíram no mesmo ano, por não ter sabido levar com mais serenidade uma revolta de samaritanos. Agora, a pergunta seguinte, a pergunta que eu faria, talvez uma das últimas, é: o Sinédrio, de quando em quando, condenava alguém à morte? Eu falei que os limites eram poucos. Não é? Em questões muito peculiares ali da vida. Como a profanação do templo A entrada no e Santo dos como Santos, talvez o adultério. adultério. Os romanos, que reação tinham diante desses incidentes? Dependia da notoriedade do fato e da notoriedade da vítima. Certo? Ou seja, se a vítima tinha um grande peso ali, etc., os romanos abriam o olho. Se a vítima tivesse... Quem foi que mandou Estevão à morte? É o Sinédrio. É gozado, não se evoca a presença oficial dos romanos, por assim dizer. Né? Pois é, mas depois de ter comparecido ao Sinédrio, ele foi linchado. Que responsabilidade o Sinédrio teve no linchamento de Estevão? O sumo sacerdote Anano, numa vacância de poder entre um procurador e outro romano no começo dos anos 60, mandou matar Tiago, um dos 12. E foi destituído do poder pelo procurador seguinte, logo que chegou, Albino. Por causa disto, por ter ido além da sua competência, além dos seus limites. Não podia o Sinédrio instigar o povo e liquidar Jesus? Eles mesmos ali tomar uma decisão capital. Ou instigar. Como de fato instigaram diante de Pilatos. Não podiam eles tomar uma iniciativa assim e liquidarem Jesus sem que Pilatos entrasse no jogo? Podiam ou não? Claro. E por que não fizeram? Primeiro, a Palestina e Jerusalém pululava de peregrinos por ocasião da Páscoa. Segundo, muita gente era favorável a Jesus. Terceiro, o movimento de Jesus crescia. Pilatos estava na cidade.
Não estava em Cesareia, a sua capital. Portanto, seria um ato bastante grave ir a fazer alguma coisa à revelia do governador quando ele estava ali presente. E quarto, em caso de tumulto, podiam perfeitamente lavar as mãos e jogar a responsabilidade toda para Pilatos. Foi ele, não fomos nós. E é exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso deixaram, ou melhor, acharam melhor que Pilatos tomasse a última decisão. Agora, bem, nós temos que... 30 segundos apenas, dá apenas para formular a questão. E com isto aqui terminamos todo esse longo parênteses aqui. Pilatos sabia realmente o que estava fazendo? Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta ao nosso segundo momento. Eu fiz uma pergunta, lembra-se? Pilatos, até onde? Sabe, Pilatos, fora dos textos canônicos, foi tido como um cristão convertido e uma igreja antiga cristã o canonizou. São Pilatos. Veja só. Que ironia. Veja só, um Pilatos canonizado. Se bem que não a gente o fala, pronuncia o nome de Pilatos no nosso credo, né? E ele nunca imaginou, ele era um soldado de baixa categoria, de categoria equestre, não senatorial, nunca imaginou que o nome dele seria pronunciado por milhões e milhões e milhões de pessoas todos os dias, todos os séculos. Certamente ele não sentiu nenhum remorso, acredito eu pelo menos, daquilo que fez. Se bem que condenação à morte no primeiro período do primeiro século na Palestina era inusual. Fora o caso de Jesus, nós não conhecemos nenhum outro caso de condenação à morte por parte do governo romano. Sim, escaramuças, atentados, assassinatos, isso sim, mas não que envolvessem o prefeito romano. Só o caso de Jesus. Nos primeiros 50 anos, ou nos primeiros 40 anos do primeiro século. As coisas se modificaram depois do curto reinado de Herodes Agripa I, a partir de 44 da nossa era na Palestina, quando prefeitos ou procuradores romanos incapazes, ineptos, assumiram lá o governo sem saber como tratar com carinho, com delicadeza, com prudência, com diplomacia, com os próprios judeus. Certo? Pilatos morreu, certamente, numa relativa inocência sobre o que havia perpetrado na vida. O ato mais grave da história da humanidade do ponto de vista teológico. Em outras palavras, ele talvez partira desse mundo, intuindo aqui psicologicamente, sem ter noções do peso da sua decisão. Padre, se me permite, eu queria lhe fazer uma pergunta, talvez não de cunho exegético, mas catequético mesmo. E numa hora tão grande como esta, em se tratando da paixão de Jesus, o eu de Pilatos poderia livrar o eu de Deus, ali tão expresso em Jesus?
Eu não entendi a pergunta. O eu de Pilatos? O eu de Pilatos. A pessoa de Pilatos. A pessoa de Pilatos. Que né? tem a ver? A pessoa de Ele Pilatos. poderia salvar o eu de Jesus com uma decisão sim ou não dele naquela Claro que hora? sim. Historicamente, cada um é responsável pelo que faz. Deus dirige a história, mas dirige a história do ponto de vista metafísico, não do ponto de vista predicamental. Os homens fazem o que querem, colocam o que querem, e Deus está por cima e Deus dirige lá por cima os acontecimentos humanos, mas não a ponto de retirar a liberdade, a responsabilidade e a inteligibilidade de alguém que faz. Ele é responsável e eu diria também culpável pela morte de Jesus. Embora não fosse um fanático anti-jesuano. É até possível, e o quarto evangelista sufraga, que Pilatos também estava curioso em saber quem era Jesus. É possível que no início tenha havido entre Pilatos e as autoridades judaicas uma certa unanimidade, um certo denominador comum. Vamos prendê-lo, vamos interrogá-lo, pelo menos assim pensava Pilatos, e vamos ver quem ele é. Se é um perigo potencial para Roma ou se é um pobre coitado que podemos deixar à vontade. Podemos deixar solto sem causar estrago. No máximo castigá-lo e... Talvez nem castigá-lo, dependendo do que fez. Se não fez nada de mal. Até porque agora a gente começa a concluir. E depois percebeu que era inveja, que eram ciúmes, que era fanatismo. E a gente começa a perceber que a ida forçada de Jesus a Pilatos foi muito mais uma situação de circunstância, porque o governador estava ali, o senhor falou, do que uma situação toda predestinada do ponto de vista histórico e concreto do senhor. Uma última pergunta, e com isso terminamos esse longo parênteses. O processo de Jesus foi um processo legal ou um processo ilegal? Eu acredito que ilegal. Até porque como nós podemos chamar este processo de Jesus? De julgamento? De audiência? Como que um processo desse pode ser legal se ele não teve direito a testemunhas de defesa, por exemplo? Eu diria que ele foi legal. Que ele foi de acordo com a lei judaica, não vamos misturar modernidade com a antiguidade. Né? Naquele tempo não usava haver advogado de defesa. Advogado de defesa era o próprio acusado, ele que tinha que se defender. No caso de Paulo, isto aqui é claro, Paulo se encarregou de suas próprias defesas, diante dos judeus e diante dos romanos. No passado era diferente, passavam-se diferente as coisas do que na modernidade. Mas ele foi condenado por um órgão oficial, numa sessão oficial, pelo menos no primeiro século, não talvez 2, 3 séculos mais tarde, com a Mishnah. E ele horário foi definido, padre? E ele, no primeiro século, é muito difícil examinar esses detalhes todos. Antes do ano 70 da nossa era, antes da destruição de Jerusalém. E depois que o Sinédrio não o pôde ou não quis resolver o caso e terminar ali, ele foi levado para a justiça romana. E a justiça romana agiu na pessoa de Pilatos. Faça uma distinção entre julgamento extra legem e julgamento iuxta legem. Os cidadãos romanos deviam ser julgados de acordo com o direito romano. Mas isto, os cidadãos romanos. Que não era o caso de Jesus. Não era o caso de Jesus, era o caso de Paulo. Mas não era o caso de Jesus. Jesus não era um cidadão romano. Em não se tratando de um cidadão romano, a responsabilidade pelo veredicto final, as mais das vezes, ficava a cargo do governador ou do prefeito.
era ele quem agia de acordo com o que ele ouvia, de acordo com o povo, de acordo com os gritos, de acordo com a consciência que ele ia formando. No caso de Pilatos, agiu também não pouco o medo, uma certa reticência. Se o soltas, não és amigo de César. Pode ser acusado de uma ação anti-romana. Tudo isso deve ser julgado, levado em conta. Eu acho que o processo de Jesus foi um processo injusto, não tenha dúvida. Foi um processo iníquo, mas não foi um processo ilegal. Foi um processo dentro da lei. Dentro da lei para alguém que não era cidadão romano e que não devia ser julgado de acordo com a legislação do Código Penal romano, do direito romano. Quanto tempo ainda nos falta? Olha, estão dizendo que faltam 3 minutos. Você tem alguma pergunta a ser feita? Não, eu já fiz. Só iria completar nesse sentido, nesse caso, dizendo então que porque Jesus não era um cidadão romano, o ritmo de um processo... O ritual, vamos dizer. O ritual de um processo como este dependia muito da subjetividade da figura romana, do prefeito. Presente, né? Do prefeito. E Roma normalmente respeitava estas coisas. Não era um cidadão notório, Jesus, não era de alta notoriedade, nunca saiu da Palestina, nunca foi para lado nenhum, sempre pregou em povoados pequenos. Poucas vezes Jesus entrou em cidades, e nenhuma vez numa cidade pagã. Então, não era uma... À primeira vista, ele não trazia, deixando o aspecto religioso de lado, ele não trazia motivos de perturbação para Roma. Agora, terminando, estamos no fim do nosso programa e no fim desse grande parênteses. Sabe, questões políticas e questões religiosas sempre andaram de mãos dadas. Infelizmente, na história de todos os tempos, nós temos sempre governos que pretendem auferir lucros através das igrejas. Por exemplo, aqui nos tempos de eleição. E sempre temos eclesiásticos que tentam se insinuar nos meios políticos. As coisas não mudaram de lá para cá. Está no nosso horário, então vamos encerrar o programa. Eu desejo a todos um bom final de semana. Espero que o parênteses está terminado. Agora nós podemos entrar no sinédrio e nas acusações sinedritas contra Jesus. Mas esse parênteses aqui, quero crer que tenha sido elucidativo para muitos que seguem com desejo, com profundidade esse programa. Muito obrigado. A você e a sua família, uma boa semana, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.